Bom, pessoal, estamos aqui novamente. Como a gente já tinha combinado, a gente vai ver aqui agora a análise combinatória, né? Combinação, né? Que é diferente da permutação e diferente do arranjo, né? A gente pode usar essas duas definições para chegar na combinação, mas a gente tem a fórmula aí de combinação, tá? E a gente vai usar e às vezes a gente vai fazer com outras alternativas. Então, combinação é um tipo de agrupamento em que o grupo se difere para o outro apenas pela natureza dos elementos componentes, né? Então, veja, eu tenho uma fórmula aí, né? Combinação de n, p, né? É igual a n fatorial, é parecido com a fórmula de arranjo, tá? N fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Né? O que muda aí é só aquele, no denominador, aquele p fatorial ali iniciando. O restante é parecido com o de arranjo. Então, nós temos aí o primeiro exemplo aí. Com 5 pessoas, quantas comissões constituídas de 3 pessoas podemos formar? Olha só, se eu tenho 5 pessoas qualquer, né? E quantas comissões... a ordem aí não está influenciando, tá? É diferente daquela possibilidade de arranjo. Vamos lá. Então, se eu tenho 3 pessoas, vamos por exemplo A, B e C, né? Invertendo a ordem dessas pessoas, obtemos uma nova comissão, né? Ou a mesma comissão, né? Porque se eu inverter a ordem, por exemplo, de B e C, né? Apesar da ordem estar diferente, aí as pessoas são as mesmas, tá vendo aí? Então a ordem não influencia, é diferente lá de arranjo. Então o problema, vocês vão ter que analisar o problema e descobrir se é uma combinação ou se é um arranjo, certo? A ordem aí, ó, eu trocando A por B, B por C, A por C e assim sucessivamente, eu com essas 3 pessoas aí eu obtenho a mesma configuração. Eu não estou mudando a configuração igual ao arranjo, tá? Estou obtendo uma nova configuração quando eu estou trocando os valores. Portanto, é uma combinação, tá vendo? Então, eu sei que é um problema de combinação por isso, né? Porque se eu trocar a ordem aí, as pessoas são as mesmas, né? Então não vou usar arranjo, vou usar combinação, tá, pessoal? Então, combinação de 5 tomado 3 a 3 é igual, né? Aí eu vou fazer, né? Posso fazer pela aquela possibilidade dos tracinhos, né? Eu tenho 5 possibilidades, se eu tenho 3 tracinhos aí, 5 possibilidades para o primeiro tracinho, no segundo eu tenho 4 possibilidades, né? E no terceiro, deixa eu ver se... aí eu não posso usar o tracinho não, viu, pessoal? Porque aí eu vou ter que usar uma permutação embaixo, né? Então vou ter que usar a fórmula de fatorial aí, para ficar mais fácil para vocês. Vocês colocam na fórmula o 5 ali, ó, 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 5 menos 3, né? Fatorial. Aí eu vou achar as 10 comissões, certo? Então não coloque tracinho em, em fórmulas de que vocês estão fazendo por combinação, tá? O tracinho vocês usam lá de arranjo ou permutação, certo? Eu indico para vocês colocarem na fórmula. Ah, professor, posso usar a fórmula de tracinho? Aí você vai poder usar. Só que você vai ter que, nesse caso aí, você vai ter que fazer um arranjo, colocando aqueles tracinhos, dividido pela permutação, né? E aí você encontra, realmente você vai encontrar. Mas nesse tipo de questões, vá pela fórmula que você tem possibilidade de se dar bem, ok? Agora o problema é você descobrir se é um arranjo, se é uma permutação ou se é uma combinação. O segredo está aí, tá, pessoal? Então vamos lá. Então, numa sala temos 5 rapazes e 6 moças. Quantos grupos podemos formar tendo 2 rapazes e 3 moças? Ó, então novamente é uma combinação, né? Então eu tenho rapazes, eu posso ter combinação de 5, 2 a 2. E moças eu posso ter combinação de 6, 3 a 3, né? Fazendo essa combinação aí, eu vou achar pela fórmula lá, ó, 5
2 a 2 e 6, 3 a 3, né? Quando eu multiplicar aí, eu vou achar 200 grupos. Aí vocês colocam na fórmula, né? E aí vocês encontram o resultado aí de 200 grupos, certo? Então, pessoal, essa foi a explicação aí do conceito de arranjo, permutação, combinação e o princípio da contagem, o princípio multiplicativo. A gente finaliza aqui. Em sala de aula a gente vai continuar com os assuntos e com exercícios relacionados a esses tipos de problemas, né? Tá? E desejo a você sucesso aí na avaliação, né? E a gente se encontra amanhã com mais atividades em sala de aula. Esses vídeos aí só foram compostos para vocês tentarem absorver o conceito, né? Aí vocês lembram que permutação troca, arranjo a ordem influencia, combinação a ordem não influencia, certo? O arranjo eu tenho uma hierarquia, por exemplo, se eu tenho 3 pessoas, né, um grêmio estudantil, 5 pessoas, por exemplo, candidatando para diretor e tesoureiro, né? A gente tem um problema aí de hierarquia, né? A ordem vai influenciar, porque se eu tenho 2 pessoas candidatando a diretor e tesoureiro, um exemplo, se eu trocar essas 2 pessoas, a ordem está influenciando, então é um problema de arranjo, né? Mas se eu digo assim, eu tenho que formar de 5 pessoas na sala de aula, acompanhar no evento do colégio 3 professores. Não tem uma hierarquia aí. Daqueles 5 eu posso escolher 3 professores qualquer. Então, problema de combinação, certo? Então, é interessante vocês avaliar, né, que tipo de fórmula, né, vocês vão aplicar para encontrar o resultado. Não é simplesmente entender o resultado, entender o problema e aí entender o porquê a gente vai usar daqueles 3 conceitos e aí aplicar, né? No caso, o conceito de arranjo, permutação e combinação. E aí inclusive vocês têm a fórmula aí, identificou, colocou na fórmula. Quem sabe o conceito de fatorial também é importante, né? Para a gente achar os resultados, né? É só aplicar esses conceitos e chegar à resolução do problema. Então é isso, pessoal. A gente se vê amanhã na sala de aula. Tem mais exercício amanhã, tem mais novidades, né? Então, agradeço por vocês a compreensão. Muito obrigado.